É uma alegria cumprimentar você, cumprimentar os seus alunos também, e estarmos de volta para o Classe de Professores com a lição número 2 desse novo trimestre, onde estamos estudando a mensagem de Deus para nós no que diz respeito à ajuda que temos que dispensar ao próximo, ao nosso irmão. Alguns podem dizer que essa é uma lição que fala de assistência social. Poderia ser isso também. E nesta semana o tema é o plano de Deus para um mundo melhor. E a concentração do tema está no povo de Israel. Há um estudo que o autor fez ligando o chamado do povo de Israel, a constituição do povo de Israel e, ao mesmo tempo, a importância do povo de Israel no sentido de ajuda ao próximo, de ajuda aos pobres, na defesa dos oprimidos, daqueles menos aquinhoados, digamos assim, da sociedade. Eu coloquei uma divisão aqui em alguns tópicos para facilitar, como sempre o fazemos. E, na verdade, são dois tópicos maiores, né? O primeiro é Deus abençoa Israel ao chamá-lo. Vai aparecer aí no rodapé da sua tela. Deus abençoa Israel ao chamá-lo. Na verdade, o texto de de Êxodo, melhor dizendo, 3, verso 7, diz que Deus viu a aflição do seu povo. O seu povo era oprimido. Então ele vai e busca esse povo oprimido, ele retira com a sua mão esse povo oprimido, e por amor, não por causa dos méritos desse povo, nem por causa do número deste povo, nem por causa de qualidades desse povo, que aliás não tinha essas qualidades. Ele os elege para serem o seu povo, para representarem o seu nome, para o proclamarem, para cumprirem a sua missão. Deus não elege Israel simplesmente para salvá-lo, porque se fosse só Israel salvo, as outras nações não poderiam ser salvas. Não, Israel deveria ser um conduto das bênçãos de Deus. E o interessante é que o autor desperta a gente para um aspecto que não é novo, mas que interessa ao tema deste trimestre, que é que Deus levanta Israel, Deus abençoa Israel como um povo e o constitui como um povo, de escravos, tornando-se um povo independente, para que eles constituíssem uma nova sociedade, um novo modelo de sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana. Êxodo 3:21 fala, por exemplo, de que eles deveriam recoltar com os egípcios, e Deus diz para eles: olha, vocês não devem sair vazios de lá. Buscaram ouro, prata, tudo o que eles conseguiram trazer, que era para a construção do templo, mas que era também para que eles tivessem uma certa estabilidade econômica, para poderem, inclusive, começarem uma vida, uma sociedade nova, onde eles pudessem, inclusive, ajudar os mais pobres, os com mais dificuldades. Então, esse é o primeiro bloco. Deus abençoa Israel ao chamá-lo e chamá-lo para ser uma nova sociedade. Segundo bloco, Deus abençoa Israel ao lhe dar os 10 mandamentos, porque logo que eles saem, uma das primeiras coisas que Deus faz é justamente, em Êxodo 20, dar os mandamentos. E os 10 mandamentos começam de uma forma muito interessante. Os 10 mandamentos não começam com o primeiro mandamento, mas eles fazem um preâmbulo. O texto bíblico faz um preâmbulo muito interessante, que revela a graça, que revela o amor de Deus, que revela que o teor dos 10 mandamentos é algo para seguirmos, por causa que Deus nos ama e quer ver o melhor para nós, quer ver a nossa felicidade. O texto diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então ele passa a expor os mandamentos. Isso prova de que os 10 mandamentos foram dados num contexto não de legalismo, mas de graça, de amor de Deus e de desejo de Deus em nos fazer felizes, né? Agora, os 10 mandamentos, eles são uma instrução para a vida, né? Se você observar, nesse segundo bloco, que Deus abençoe Israel ao lhes dar os 10 mandamentos, você vai perceber que Deus instruiu o povo nos 10 mandamentos como servir, como amar o próximo e como viver melhor. Por exemplo, um mandamento que diz não matarás. Um mandamento que diz não adulterarás. Um mandamento que diz não cobiçarás. Um mandamento que diz honra teu pai e tua mãe. Esta é a regra para uma nova sociedade de um grupo de ex-escravos que agora começa uma nova vida. Mas começa
usando uma expressão popular, com o pé direito, porque a instrução foi a mais completa e correta possível, né? Ele instrui essas pessoas como viverem bem numa sociedade, né? Os mandamentos são para a felicidade, não apenas no sentido espiritual, mas também no sentido social, também no sentido humanitário, eles têm sua relevância. Um terceiro bloco da lição é: Deus abençoou Israel quando lhes deu instruções práticas sobre ajudar os desprovidos ou os oprimidos da sociedade em geral. E então eu separei aqui, eu queria apresentar para você 3 pontos de coisas claras que Deus providenciou para que Israel pudesse, ao ser abençoado por Deus, pudesse também abençoar as pessoas, especialmente os mais pobres. Quais são essas instruções? A primeira delas está em Êxodo 22, versos 21 a 23, quando Deus detalha e diz que Israel devia tratar bem os estrangeiros, deveria tratar bem as viúvas, tratar bem os órfãos. Você quer coisa melhor do que isto? Quer dizer, aqui é uma demonstração prática de amor. E Deus já diz, vocês devem não ser como outras nações, mas vocês devem amar e tratar bem essas pessoas. Segundo aspecto, para que se providenciasse isso, segundo ponto a destacar aqui ainda nesse bloco, são as instruções de Deus sobre o que hoje nós chamamos de segundo dízimo. Às vezes faz um nó na cabeça das pessoas, os irmãos às vezes fazem uma confusão, alguém pode fazer uma confusão sobre dízimo na Bíblia. Mas, na verdade, a Bíblia fala de 2 e podemos dizer até de um terceiro dízimo. O dízimo que nós damos para a igreja, para o sustento dos levitas, é o dízimo que nós praticamos até hoje. Os 10%, que é um programa de Deus que não se restringe apenas a Israel, tanto é que o Novo Testamento o repete, Mateus 23, 23, Jesus o repete, em Hebreus 7, o autor de Hebreus fala sobre o dízimo também. O dízimo precede ao sistema mosaico, porque Abraão deu o dízimo, e Abraão é pré-sistema mosaico. Enfim, nós não vamos gastar tempo aqui discutindo a validade do dízimo, mas ele é um princípio bíblico que historicamente perfaz todas as partes ou todas as eras dentro da história bíblica. Mas havia também um segundo dízimo. Esse era o primeiro, mas havia um segundo dízimo, que era justamente esse para ajudar os pobres, os desafortunados. Era uma espécie de imposto, como hoje nós temos impostos que o governo arrecada para fazer obras sociais, de caridade, de saúde. Havia em Israel esse sistema também. Isso quer dizer o que para mim e para você? Que além do meu dízimo, eu poderia andar algo mais e dispensar alguma parte do que eu ganho, do que eu tenho, para ajudar pessoas. Para ajudar, por exemplo, uma instituição que cuida de pessoas carentes. Não é? Logicamente isso tem que ser feito de uma forma muito inteligente, de uma forma muito sábia, muito equilibrada, mas isso é possível. É isso que Israel recebeu de Deus. Eles deveriam fazer provisão, e isso é o que nós chamamos de segundo dízimo, para ajudar os pobres. Havia um terceiro ponto que nós podemos destacar aqui, que é bom comentar com os alunos, é que os israelitas, Deus instituiu para eles também um ano jubileu na questão da agricultura. Era um país, era uma sociedade agropastoril, e ao estar essa sociedade agropastoril, havia gente que às vezes vendia ou perdia suas terras, famílias, e Deus deu uma instrução que dentro do ano jubileu, depois de 50 anos, aquela posse da terra voltava para os donos originais, ou para a família que era dona originalmente. Né? O texto de Levítico 25, 23 diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. É interessante esse ponto aqui. Ou seja, isso fazia com que as pessoas não estivessem empobrecidas permanentemente. Havia uma rotatividade nessa questão, e muitas pessoas podiam recuperar aquilo que haviam perdido por uma razão ou por outra. Terminando a lição desta semana, eu queria lhe fazer um desafio. Converse com seus alunos
um pouquinho sobre Israel e diga assim, quem é o Israel moderno? Quem é o Israel atual? Logicamente, eles vão lhe dizer que o Israel atual hoje é a igreja de Deus, somos nós. E a pergunta é, o que nós, como Israel moderno, podemos fazer para ajudar as pessoas, para minorar o sofrimento do nosso próximo? O que nós podemos, de que forma o Israel moderno? Ou será que o Israel moderno vai apenas ir à igreja, adorar, cantar o que é maravilhoso, o que é muito bom, falar que um dia vamos para o céu, e aqui na terra, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para minorar o sofrimento das pessoas, para ajudar as pessoas e abrir no coração delas uma avenida para que o Evangelho de Jesus Cristo possa penetrar ali e fazer toda a transformação e toda a diferença? Uma boa pergunta, uma boa discussão. A gente se encontra na semana que vem para a lição 3 agora. Deus abençoe.